Por acaso, você já teve a sensação de que está vivendo a vida de alguém que nem você conhece mais? Não é desespero, não é tristeza clara. É só um cansaço estranho que não avisa quando chega. Um esgotamento que não grita, mas vai silenciando a alma aos poucos. Como se as cores do dia estivessem desbotadas, mesmo quando o sol brilha forte lá fora. Como se houvesse algo dentro de você que se afastou, e nem sabe direito quando foi. E o mais assustador não é o vazio, é se acostumar com ele. Acordar, levantar, seguir, sorrir, fazer tudo certo, e por dentro continuar despencando em silêncio, porque ninguém vê, porque parece que não tem onde cair, porque todo mundo ao redor parece seguir bem, mas dentro parece que nada mais se encaixa. E é aí que muitos pensam, o problema sou eu, e se calam, e fingem, e se adaptam ao barulho, ao cansaço, à falta de sentido. Vão deixando a alma no automático até esquecerem o que era sentir de verdade. Mas e se o problema não fosse você? E se esse buraco aí dentro fosse, na verdade, um sinal divino? Uma convocação urgente para parar de correr atrás do vento? Porque tem algo errado quando a gente precisa se distrair o tempo todo para não ouvir o que a alma quer dizer. Quando precisa de fone no ouvido, tela nos olhos, agenda cheia e gente por perto, só para não encarar o próprio silêncio, a alma grita e o corpo se cala e a vida segue, mas Deus não desiste de falar. Essa mensagem não é um conteúdo qualquer. É um resgate, é uma última corda jogada para quem já não vê mais chão. E se você clicou aqui, talvez a sua alma esteja cansada de sobreviver por fora enquanto morre por dentro. E talvez, sem saber, você tenha buscado o manual. Um jeito de não desaparecer nesse mundo que consome tudo, até a fé. Esse vídeo não vai prometer fórmula mágica, nem dar respostas prontas, mas vai te mostrar que até no vazio, Deus sussurra. E quem escuta começa a voltar para si. Porque existe um livro antigo, esquecido por muitos, que parece ter sido escrito por alguém que sentiu exatamente isso que você sente. Um texto com mais de 2000 anos e que parece narrar o cansaço de quem vive em 2025. O nome dele, Eclesiastes. Um grito humano que virou palavra divina. Talvez tudo o que você esteja procurando agora não seja um alívio rápido. Talvez o que sua alma precise é de um espelho que diga a verdade. Mesmo que doa, mesmo que assuste, porque só quem encara a verdade encontra a cura que permanece. Então fica, porque essa conversa não é sobre religião, nem sobre teorias. É sobre alma, sobre a sua alma. E o que você vai ouvir daqui para frente pode ser a resposta que você vem buscando em silêncio há muito tempo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Existe um tipo de sofrimento que não sai em exames, não vira atestado, não chama atenção. É uma dor discreta que aprende a se esconder bem. A pessoa segue cumprindo obrigações, responde tudo certo quando perguntam, posta fotos sorrindo, mas por dentro carrega uma ausência que ninguém vê, nem ela entende direito. E essa ausência tem muitos nomes. Pode parecer tédio, pode soar como desânimo, pode vestir a roupa de ansiedade, ou simplesmente aquele desejo inexplicável de fugir, mesmo sem saber de quê. E é aí que mora o problema. Quando a dor não tem forma, fica mais difícil pedir ajuda. Fica mais fácil acreditar que é normal viver assim. O mundo moderno parece feito sob medida para produzir esse tipo de dor. Tudo é rápido, urgente, barulhento. A mente fica lotada de informações e o coração cada vez mais vazio. A gente aprende a ser eficiente, mas desaprende a ser inteiro. A vida vira um acúmulo de metas, tarefas, conquistas. E ninguém pergunta, isso faz sentido para mim?
A alma começa a gritar quando a gente ignora demais o que ela precisa. E não é luxo nem frescura. Ela precisa de verdade, de significado, de direção. Só que o que oferecem em troca disso são distrações, promessas de prazer imediato, fórmulas para produzir mais e sentir menos. E o pior é que esse ciclo não tem fim, porque tudo o que o mundo vende como felicidade tem prazo de validade. O carro novo perde a graça, a roupa da moda envelhece, a meta batida vira cobrança para dobrar no mês seguinte. O elogio vira obrigação de manter o desempenho. E assim, aos poucos, a alma vai ficando sem casa. E é nesse ponto que o livro de Eclesiastes se levanta como um espelho desconcertante. Salomão, um homem que teve tudo o que o mundo poderia oferecer, sabedoria, riqueza, poder, fama, prazeres, olha para tudo isso e diz: não preenche. Ele fala como alguém que testou todos os atalhos e percebeu que nenhum leva onde promete. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Correr atrás do vento. Isso soa familiar. É o retrato exato dessa vida em que tudo escapa das mãos. Uma existência onde cada conquista traz uma satisfação curta e uma nova exigência logo em seguida. E a alma, sufocada, começa a se perguntar se não tem algo de errado com ela por não conseguir ser feliz com tudo isso. Mas talvez a alma não esteja doente. Talvez ela só esteja reagindo a um mundo doente. O que Salomão entendeu, e que muitos ainda ignoram, é que quando a gente tenta alimentar o espírito com o que só satisfaz o corpo, o vazio vira regra, porque o espírito pede profundidade, pede eternidade, e o mundo só oferece superfície e prazo de validade. Eclesiastes não é um livro triste, é um alerta, é uma luz acesa no meio da escuridão das ilusões. E talvez, se você sente essa dor silenciosa hoje, é porque seu espírito está recusando continuar vivendo como se estivesse morto. Talvez essa dor seja o primeiro passo da cura. À primeira vista, a palavra vaidade soa como algo simples de entender. O que vem à mente é o espelho, o ego, a busca por aparência. Mas no livro de Eclesiastes, o sentido vai muito além da superfície. A palavra usada por Salomão é hevel, no hebraico, algo que significa vapor, névoa, fumaça. Algo que está ali, mas não se pode segurar. Parece sólido, mas escapa entre os dedos. Quando Salomão repete com intensidade que tudo é vaidade, ele não está falando apenas de coisas superficiais. Ele está dizendo que há uma instabilidade estrutural naquilo que a gente, por impulso, costuma confiar. Trabalho, status, prazer, sabedoria humana, conquistas. Tudo isso, por mais belo ou grandioso que pareça, não consegue sustentar o peso de um espírito sedento de eternidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. É uma denúncia forte, um convite incômodo à lucidez. E talvez por isso tanta gente prefira ignorar esse livro, porque ele não traz consolo rápido, ele traz verdade crua, mostra que por trás de muitos objetivos que temos, há uma promessa vazia, que por trás da pressa, da ambição, da comparação, existe um medo. Medo de que a vida seja curta demais para errar e longa demais para suportar o vazio de viver por inércia. E então, o mundo vira um palco onde todos encenam segurança, plenitude e realização. Mas por dentro, os atores estão exaustos, porque todo dia é mais um esforço para manter uma imagem que não se sustenta. Salomão chama isso de correr atrás do vento.
E o mais perigoso é que, quando você corre por muito tempo, começa a achar que está indo a algum lugar. Mas o vento não leva. O vento dispersa. Quantas vezes a gente se pega desejando algo com todas as forças, achando que, quando aquilo chegar, tudo vai se resolver. E quando chega, é bom por um instante. Depois vem o mesmo silêncio de antes. E aí, a gente se convence de que a solução está em algo maior, mais caro, mais difícil, mais diferente. E corre outra vez. E cansa outra vez. O tudo é vaidade é um alerta para esse ciclo vicioso. Para esse vício de prometer à alma uma felicidade que não vem de fora. Porque se ela vem de algo externo, ela vai embora com ele. Se vem do corpo, ela morre com ele. E se vem do ego, ela nunca vai ser suficiente. A alma não quer ser convencida. Ela quer ser preenchida. E para isso, ela precisa de sentido. Precisa de algo que não desapareça quando o tempo passar. Que não dependa da aprovação dos outros. Que não vire cobrança depois de um tempo. A vaidade de que Salomão fala é esse sistema de ilusões em que o mundo se apoia. Um sistema onde as pessoas valem pelo que produzem, onde o amor vira transação, onde o sucesso é medido por número e não por paz. É contra isso que o texto bíblico se levanta. Não como uma crítica amarga, mas como um grito de despertar. Porque entender que tudo é vaidade não é perder a esperança, é parar de apostar a alma em coisas que nunca prometeram salvação, e talvez seja aí que comece a verdadeira liberdade. É como viver em cima de areia movediça. Você tenta encontrar um lugar seguro, algo fixo para pisar, mas tudo afunda. Hoje está tudo certo. Amanhã vem uma notícia e tudo desmorona. Uma demissão, um diagnóstico, um término inesperado, uma cobrança financeira, um esgotamento emocional que ninguém viu chegando. A vida moderna, por mais que finja controle, vive à beira do colapso. E dentro dessa instabilidade externa, mora uma instabilidade interna que adoece sem fazer barulho. A alma perde o norte e com ela vai embora a paz. Porque o corpo pode resistir, a mente pode ser treinada, mas a alma precisa de segurança eterna. E o mundo não tem isso para oferecer. A verdade é que a estabilidade que a gente busca não tem a ver com uma vida perfeita. Tem a ver com a raiz de onde a vida cresce. O que sustenta, o que não quebra quando tudo em volta quebra, onde o coração descansa quando não há mais garantias. Salomão, depois de explorar todos os becos do prazer, do poder, da razão e do trabalho, chega a uma conclusão que parece simples, mas carrega um peso de sabedoria eterna. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Não é medo, não é obediência cega, é reverência, é consciência. É reconhecer que tudo que foge ao nosso controle já está sob o domínio de Deus. E essa consciência muda tudo. A estabilidade que a alma precisa nasce quando ela se ancora no eterno. Quando ela entende que a vida pode falhar, as pessoas podem partir, os planos podem ser frustrados, mas Deus permanece. O amor dele não se altera com o clima, não depende de performance, não se ofende com tropeços. É uma rocha que não afunda. E para muitos, isso parece pouco. Parece simplista. Como se temer a Deus e guardar os mandamentos não resolvesse o que eles enfrentam no dia a dia. Mas é aí que está a confusão. A promessa não é uma vida sem dor. A promessa é não estar sozinho na dor. É caminhar sobre águas agitadas sem afundar. Porque os olhos estão fixos em algo que não se move. Num mundo onde tudo é volátil, emoções, relacionamentos, valores, estabilidade financeira, confiar em Deus é o único ato de lucidez, não como um dogma, mas como um refúgio.
Como aquele momento em que, mesmo sem entender nada, a alma consegue dizer: eu estou seguro, não porque tudo está bem, mas porque eu não estou sozinho. A ansiedade diminui quando a alma entende que não precisa controlar tudo. A paz começa a chegar quando a gente para de correr atrás do vento e começa a caminhar com alguém que conhece o caminho. E essa caminhada não se faz por obrigação, se faz por confiança, porque não há outro lugar onde a alma possa descansar sem medo de ser rejeitada. Eclesiastes não nos promete estabilidade emocional por meio do acúmulo ou da lógica. Ele nos oferece uma lente diferente, uma vida firmada não no que acontece, mas em quem sustenta. E isso muda tudo. Porque quando a alma está ancorada no eterno, o mundo pode tremer, mas ela permanece inteira. Tem momentos em que a dor da alma se torna tão presente que tudo o que a gente quer é não sentir, não entender, não enfrentar, só apagar, nem que seja por algumas horas. E é aí que entram as anestesias, essas válvulas de escape modernas, disfarçadas de alívio, que prometem paz, mas entregam apenas esquecimento temporário. Pode ser o scroll infinito nas redes sociais, pode ser a obsessão por trabalho, pode ser a dependência emocional de alguém, pode ser o vício em dopamina barata, em prazeres momentâneos, em distrações que ocupam o lugar da oração. Cada um encontra o seu jeito de fugir da dor que não sabe nomear. Mas a alma, ela não é burra. Ela sabe quando está sendo empurrada para o canto. E cedo ou tarde, ela cobra. Porque tudo aquilo que a gente não trata, volta. Às vezes, mais forte. Às vezes, doente. E a vida espiritual se torna um ritual vazio. Uma tentativa de se conectar com Deus sem entregar o que realmente importa, a verdade da alma, por mais bagunçada que esteja. É por isso que Salomão escreve algo que parece estranho à primeira leitura, mas que carrega uma sabedoria aguda. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Como assim? O luto é melhor que a festa? É que no luto a gente é real. No luto não dá para fingir. A alma se escancara, as máscaras caem, os sorrisos fáceis perdem sentido. No luto, a vida é olhada de frente. E é exatamente aí, nesse lugar desconfortável, que o espírito se torna fértil. É fácil parecer forte enquanto está tudo bem. Difícil é continuar de pé quando tudo se parte. Mas é nesse exato lugar que Deus costuma se manifestar com mais clareza. Não nos palcos, mas nos bastidores da dor. Sobreviver espiritualmente não é viver blindado contra o sofrimento. É continuar com os olhos voltados para Deus mesmo quando o chão some. É recusar a anestesia da ilusão e aceitar o processo da cura. Mesmo quando dói, mesmo quando demora, mesmo quando não tem explicação. É preciso coragem para ser verdadeiro diante de Deus. Coragem para dizer: eu não aguento mais fingir que estou bem. Coragem para abrir mão dos atalhos, das distrações, dos remendos que só camuflam a ferida. E só quem faz isso sabe o quanto dói no início, mas também sabe. É só nesse lugar que a alma começa a respirar de novo. Deus não precisa de um personagem, Ele quer você. Com a raiva, com a dúvida, com o medo, com a vergonha. Tudo isso pode ser o ponto de partida para um encontro real, porque o que Ele espera não é perfeição, é rendição. E sobreviver espiritualmente nos dias de hoje talvez seja justamente isso. Parar de fingir, parar de tentar parecer alguém que aguenta tudo e começar a viver como alguém que confia em quem pode tudo. Essa honestidade cura, essa entrega sustenta, essa fé salva. Pode ser que você esteja ouvindo tudo isso com lágrimas nos olhos. Ou talvez só com um silêncio desconfortável aí dentro. Não importa como essa mensagem chegou em você. O que importa é que ela chegou.
E pode ser que seja exatamente o que Deus queria que você ouvisse hoje, não como bronca, mas como abraço, como uma dessas conversas que salvam em silêncio, como alguém que senta do seu lado e diz: você não precisa carregar isso sozinho. Por isso, eu quero te convidar, não a repetir palavras prontas, mas a abrir o coração de verdade, como quem se entrega, como quem cansou de fugir, como quem quer, enfim, parar de fingir que está tudo bem. A oração que vem a seguir não é uma formalidade, é um respiro, é um espaço seguro para você dizer o que não coube mais no peito, para você pedir ajuda sem vergonha, para você deixar que Deus veja o que talvez ninguém mais tenha visto. Respira fundo, fica em silêncio um instante e vem com a alma do jeito que ela estiver. Senhor, eu não sei mais esconder. A verdade é que estou cansado, não de dormir pouco, não de fazer demais, mas de não sentir mais nada aqui dentro. A alma está cansada, Deus. E o que mais me assusta é que eu comecei a achar isso normal. Tenho vivido como quem sobrevive. Faço o que tem que ser feito, cumpro o que esperam de mim, sorrio quando é preciso, mas por dentro parece que algo foi embora faz tempo. E eu nem sei onde nem quando, só sei que está faltando e dói. Por isso eu estou aqui, do meu jeito, com o pouco que restou. Sem palavras bonitas, sem pose de quem tem fé inabalável, só com um coração que não quer mais fingir. Um coração que precisa ser ouvido. Deus, me escuta, por favor, porque se o Senhor não me ouvir agora, eu não sei mais onde buscar descanso. Eu tentei. De verdade, eu tentei. Tentei preencher o vazio com metas, com conquistas, com distrações. Me agarrei ao que eu podia, inventei esperança em lugares errados, apostei na força que eu não tinha, mas não adiantou. O buraco continua aqui. E cada vez mais fundo. Eu sei que talvez não seja justo chegar assim, de mãos vazias, de alma fraturada. Mas se tem algo que eu ainda posso oferecer, é essa verdade aqui, essa dor crua, essa confusão inteira, esse grito silencioso que ninguém escutou, mas que eu sei que o Senhor escuta. Se for possível, Deus, começa de novo dentro de mim. Não estou pedindo respostas prontas, nem promessas de uma vida perfeita. Só quero sentir que o Senhor ainda está aqui, que ainda me vê, que ainda me ama mesmo assim. Ensina meu coração a confiar de novo, a descansar naquilo que não muda, a parar de correr atrás do vento e se apoiar no que é eterno. Me mostra que essa dor tem valor, que esse silêncio tem um propósito, que esse vazio pode ser o início de uma reconstrução. Me dá coragem para não me anestesiar mais, para não me esconder mais, para enfrentar o que for preciso, desde que eu saiba que o Senhor está comigo. Eu quero voltar a te ouvir, voltar a te sentir, voltar a confiar sem precisar entender tudo, voltar a viver com propósito, acordar com paz, dormir com gratidão, respirar sem peso. Preenche esse espaço, Deus, o espaço que nenhuma conquista conseguiu ocupar, o espaço que ninguém soube entender, o espaço que é só teu. Se o Senhor estiver comigo, eu posso seguir, mesmo com medo, mesmo sem chão, mesmo sem forças, porque sei que o teu amor me sustenta, mesmo quando tudo falha. Então fica comigo, hoje, amanhã, sempre. Me ensina a viver de verdade. Amém. Se essa oração encontrou espaço no seu coração, então talvez você tenha percebido que não está sozinho nessa luta. E mais importante que isso, Deus ainda está ouvindo. Mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando tudo parece sem resposta, Ele ainda está aqui e Ele ainda se importa. Essa mensagem não foi sobre teoria, foi sobre alma, sobre reconhecer que está difícil e ainda assim continuar acreditando que há cura, mesmo na dor. E se algo tocou você hoje, talvez outras palavras também possam ajudar em momentos parecidos. Por isso, se quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal,
A gente sempre prepara com muito respeito por quem sente demais e muitas vezes não sabe como expressar. E se puder, deixa um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais gente que talvez esteja exatamente como você estava antes de apertar o play. E se sentir vontade, escreve nos comentários. Não precisa ser longo. Pode ser só um "eu precisava disso hoje". Às vezes, dividir um pedaço do que a gente sente alivia mais do que parece. E alguém pode se sentir acolhido só por saber que não é o único. Por fim, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Fica em paz. A sua alma ainda tem fôlego e Deus ainda tem planos.